Alô, galera goiana, alô, galera atleticana. Um abraço também para você, torcedor do Vitória. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Vitória e Atlético se enfrentam na tarde desse sábado no estádio Barradão, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A competição paralisou, por 2 semanas, retoma agora e este jogo é que vai abrir, vai reabrir o Campeonato Brasileiro de Futebol. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma coletânea pré-jogo, as informações pré-jogo deste duelo rubro-negro lá na cidade de Salvador. Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like para prestigiar o nosso trabalho e fique à vontade para fazer o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da WR Softwares. A WR Softwares é uma empresa goiana especializada em softwares para gestão de supermercados, bares, restaurantes, oficinas mecânicas e funilarias. WR Softwares também trabalha com emissão de nota fiscal eletrônica. 994766373 é o telefone e também o WhatsApp da WR Softwares. Vamos começar pelo histórico. Vamos trazer o retrospecto entre Vitória e Atlético, Atlético e Vitória ao longo da história. Deixe-me colocar aqui. Aí está, 15 jogos. Um confronto equilibrado, 4 vitórias do Atlético, 3 vitórias do Vitória e 8 empates. O que prevalece no duelo são os empates, mais da metade dos jogos terminaram empatados. 13 gols goianos, 14 gols baianos. Atlético e Vitória que já fizeram semifinal de Copa do Brasil. Em 2010, as duas equipes duelaram na semifinal, 1-0 para o Atlético em Goiânia, 4-0 para o Vitória em Salvador, e a equipe baiana se classificou para a final, em que acabou perdendo para o Santos de Neymar. A arbitragem para hoje: paranaense. Kleber Ariel Gonçalves apita o jogo, os auxiliares aí já são de outros estados, o Danilo Ricardo Simon de São Paulo e a Brígida Cirilo Ferreira de Alagoas. No VAR, a Daiane Muniz, também de São Paulo. Falando dos times, as equipes, lembrando que Atlético e Vitória ocupam, o Atlético é o 19º colocado, o Vitória é o 18º e independente do resultado de hoje, nenhum deles sai da zona de rebaixamento. Isso porque o primeiro time fora da zona do rebaixamento, assim como o Fluminense, que também está dentro da zona de rebaixamento, já tem 5 pontos. Então o jogo de hoje é um jogo para subir na tabela de classificação. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético teve um hiato, por 3 vezes o Atlético teve intervalos nesse mês que passou. 10 dias, aliás 11 dias, depois 10, depois mais 10. E agora o Atlético volta ao ritmo normal de competição, iniciando a sua sequência nesse jogo contra o Vitória. O time rubro-negro do técnico Jair Ventura tem 2 desfalques. Aliás, 3 desfalques. Você tem o Bruno Tubarão, que é um desfalque, tem o Derek, que teve uma lesão muscular também, é desfalque, e o Luiz Fernando, que está suspenso por aquelas declarações no jogo contra o Flamengo, também não joga. Para mim, o Luiz Fernando era o pior dos desfalques que o Atlético poderia ter neste momento, pois, ao meu ver, ele é o principal jogador da equipe no Campeonato Brasileiro. Mas vamos ao provável Atlético de Jair Ventura, que logo mais estará em campo contra o Vitória no estádio Barradão. Ronaldo no gol, Maguinho na direita, Adriano Martins, Alex Vinícius e o Guilherme Romão, o trio de volantes com Lucas Cal, Raudney Baralhas e o Shailon lá na frente. Uma dúvida entre Wagner Love e Emiliano Rodrigues e o Alejo Cruz. Esse é um time aí disposto num 4-4-2. Esse meio campo pode ter um comportamento também de um losango, pode-se abrir o Shailon por um dos lados, você subindo um pouco o Raudney nessa formação. São variações que a gente vai ter que esperar o jogo começar para ver o que é que o Jair Ventura tem de estratégia para esse jogo diante da equipe do Vitória. Vamos também conferir o Vitória, Thiago Carpini, primeiro jogo dele na Série B, o Carpini já estreou, aliás na Série A, ele já estreou pelo Vitória na Copa do Brasil, mas agora vai comandar a equipe nessa Série A
o Vitória da Bahia de volta, né, à Série A do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro baiano. Vamos conferir aí o provável Vitória para logo mais. O goleiro é o Lucas Arcanjo, William Lepo, né, o Lucas Arcanjo lá do Vitória mesmo, o William Lepo, jogador com passagens por algumas equipes do interior paulista, Bruno Uvni, aquele mesmo que jogou pelo Grêmio, Wagner Leonardo, excelente zagueiro, ex-Náutico, ex-Santos, PK. PK para mim é um lateral que vale a pena o Atlético jogar em cima dele. Me lembro do PK no Cuiabá no ano passado na Série A, tendo enormes dificuldades. William Oliveira jogou aqui no Goiás, né? Jogou também na equipe do Cruzeiro, um volante com muitas limitações técnicas. Dudu, bom volante, gosto do Dudu. Mateuzinho, jogador fundamental nessa equipe do Vitória desde o ano passado, quando a equipe conseguiu o acesso. Daniel Júnior, aquele mesmo que jogou pela equipe do Cruzeiro. E lá na frente o Janderson, ex-jogador do Botafogo, e o Yuri Castilho, que já passou por muitos times do futebol brasileiro, entre eles o Cuiabá, o Avaí, o CSA e outros. Então, essa é a equipe do Vitória para o jogo provável, né? Vitória para o jogo contra o Atlético. Lembrando que o Vitória tem desfalques sérios, né? Ele não conta ali com o Everaldo, aquele atacante ex-Fluminense, ex-Corinthians, Matheus Gonçalves também fora do jogo, Rodrigo Andrade fora do jogo, Raul Cáceres fora do jogo, além do Camutanga, que já teve uma passagem aqui pelo Atlético, né? Zagueiro, não jogou no Atlético, mas passou por aqui e também é desfalque para esse jogo de hoje lá na cidade de Salvador contra o Atlético. O que é que eu espero desse jogo? Bem, são duas equipes de campanhas ruins dentro da competição, apenas um ponto até agora. Equipes que se enxergam, uma olha para a outra, vendo uma boa possibilidade de recuperação. O Vitória, jogando dentro de casa, olha para o Atlético como o adversário ideal para iniciar um bom momento na Série A. O Atlético olha para o Vitória, time que ainda não venceu, nem em casa nem fora, também como um adversário interessante para finalmente conseguir a primeira vitória. O fato é, no máximo um vai conseguir isso, né? Alguém vence ou talvez até dê um empate, que para mim seria ruim para os dois. O empate hoje é ruim para o Atlético e o empate também é ruim para o Vitória. Em termos de estratégia de jogo, eu penso que o Atlético vai esperar um pouco pelo Vitória. Vai tentar jogar no erro do Vitória. Por quê? Porque o Vitória erra, né? O Vitória não está nessa colocação por um acaso. É um time de partidas fracas dentro da Série A, assim como o Atlético também. Essas equipes elas ocupam a penúltima e a antepenúltima colocação na Série A de maneira merecida. Elas não fizeram por mais do que isso, né? Então, buscam fazer. Esse é o ponto. Eu imagino então que o Jair vai esperar um pouco pelo Vitória, porque aí você deixa o adversário com a bola, a chance do adversário errar se torna maior, especialmente sob pressão, jogando dentro de casa. O torcedor provavelmente iniciará com um apoio, mas isso pode se tornar em cobranças caso o resultado não saia inicialmente. E o Atlético, longe de casa, menos pressionado por esse fator, talvez consiga ter um pouco mais de tranquilidade dentro do jogo. Mas isso é uma proposta que sempre tem risco, né? Toda estratégia que você escolhe, ela tem um risco. Você tem o risco. Você joga nessa expectativa de esperar o adversário errar e talvez ele erre e você consiga aproveitar. Ou então você também pode ser você quem erre, né? E aí você deixa a situação muito mais difícil, jogando fora de casa, talvez saindo atrás do placar. Então é um jogo com muitas alternativas, esse lá de Salvador. Mas eu aguardo o Vitória tentando ter o controle do jogo. O Vitória tentando ser propositivo dentro da partida. Eu vi, por exemplo, o Vitória sendo propositivo em alguns momentos contra o Palmeiras naquele jogo lá no Barradão, né, para ver que é uma equipe que ela tem coragem. Apesar das suas limitações técnicas dentro da Série A, ela é uma equipe que tem coragem. O Atlético também já se atirou ao ataque em alguns momentos dessa Série A. Para hoje eu não imagino que o Atlético vá adotar essa estratégia. Talvez até adote, na intenção de surpreender o técnico da equipe do Vitória, né? Mas eu acho que essa possibilidade é improvável, né? Vamos colocar dessa forma. E a escalação do Atlético?
A falta do Derrick é ruim, a do Luiz Fernando eu já citei, a pior possível. E esse quarteto de meio campo, especialmente o trio de volantes, eu espero que eles demonstrem uma evolução, não só eles, claro, mas eles são peças fundamentais nesse quesito para que o Atlético sane os seus problemas defensivos. O Atlético sofre muito defensivamente. Está sofrendo nos jogos da Série A, sofreu contra o Brusque, apesar de o Atlético ter feito ofensivamente um jogo muito bom mesmo, se impôs, construiu uma vitória de maneira muito tranquila, mas defensivamente voltou a apresentar falhas que a Série A não tolera. Aquele tipo de falha que o Atlético teve contra o Mirassol, falha de concentração, falha de posicionamento, se você comete na Série A, a chance de você ser punido é imensa, porque você está jogando contra equipes de qualidade superior à do Brusque, por exemplo. Então, o Atlético vai ter que encontrar esse encaixe defensivo, que não aconteceu. Esse é o fato. Até agora, com exceção daquele jogo contra o Internacional, que o Atlético teve um desempenho bom defensivamente, diante do poderio do ataque do Inter, o Atlético nos outros jogos não conseguiu ser essa defesa eficiente. Hoje vai ter mais uma chance, né? Depois desses 3 períodos que eu citei aí de intervalo, vamos ver se o Atlético demonstra pelo menos essa evolução defensiva. Eu bato muito na evolução defensiva porque ela é fundamental para você sustentar uma campanha. O Atlético, o Vitória, outras equipes de baixo orçamento dentro da Série A, eles não têm ataque para desequilibrar. Ataques que façam gols, que suportem um sistema defensivo não tão competitivo. Então são times, e aqui a gente está falando especificamente do Atlético, que precisa funcionar muito bem defensivamente, porque aí os gols passam a ser valorizados. Um golzinho, 3 pontos, às vezes 1 ponto, mas você não tem que fazer 2, 3, 4 gols no jogo para ganhar o jogo. Porque quando você tem um sistema defensivo ruim, como é o do Atlético até agora na Série A, com a média de quase 2 gols por jogo, você entra em campo numa missão de fazer 3 para ganhar. É muita coisa. É muita coisa para a Série A. Pode até acontecer uma vez ou outra. Mas qualquer time que na Série A tiver uma missão de ter que fazer 3 gols para vencer em média, ele vai perder muito mais do que vai vencer. Porque não é todo dia que você consegue atingir essa marca dentro de campo, tá bem? Então, vamos aguardar, né, o que teremos lá em Salvador nesse jogo entre Vitória e Atlético. Boa sorte à equipe goiana. Depois do jogo, eu faço um vídeo com as minhas impressões do que foi essa retomada do Campeonato Brasileiro para o Dragão. Meu muito obrigado a todos vocês, fiquem todos muito bem, um grande abraço e até a próxima.